Graça e paz, igreja abençoada. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Êxodo capítulo de número 3. Vamos ler só um versículo. Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Glória a Deus. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga que preciso ler mais a Bíblia. Ó, estão afiados, hein? Gostei. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Além dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Pode sentar, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Moisés foi um homem muito usado por Deus, extremamente abençoado, mas tem algumas coisas que acontecem na vida de pessoas e nós precisamos entender que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Amém? Eu tenho certeza que todos vocês têm um propósito. Mas às vezes nem todos ainda receberam o seu verdadeiro chamado. Moisés tinha um propósito, mas Moisés não tinha um chamado. Às vezes você tem um propósito e você ainda não tem um chamado. Que chamado é esse? Depende daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Moisés, se você olhar a história de Moisés, principalmente em Êxodo capítulo de número 1, capítulo 2, versículo 4, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. São vários versículos que não fala do nome de Moisés. É simplesmente um apelido que colocaram nele. Então, Êxodo capítulo 2, versículo 3 diz assim: o menino. Êxodo capítulo 2, versículo 4, o menino. Versículo 6, o menino. Versículo 7, o menino. Versículo 9, o menino. E versículo 10, o menino. Mas no versículo 10, na última parte, a Bíblia diz que Moisés já era grande quando o levaram para apresentar para a filha de Faraó. Foi onde a filha de Faraó disse: a partir de hoje, tu serás chamado de Moisés. Então ele tinha um propósito, mas ele não tinha um chamado. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite, para você e para mim, quando eu prego para você, eu também prego para mim, é que nós servimos um Deus que às vezes você ainda não teve uma experiência profunda com Ele. Um Deus que nós nunca vimos, mas um dia nós vamos ver. Mas já sentimos a presença dEle. E esse Deus, Ele quer agir em nosso meio. Ele quer nos abençoar. Palavra profética não é a palavra só de prosperidade. Palavra profética é uma palavra extraída da palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Então Deus nunca nos chamou para sermos derrotados. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Então Moisés, ele teve 3 ciclos na vida dele que mudou a história dele. E nós passamos por ciclos na vida que podem mudar a nossa história. E esse ciclo ele está registrado lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23, tem o primeiro ciclo de 40 anos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 30, mais 40 anos. E Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42, mais 40 anos. Então, são 3 ciclos de 40 anos. E o que me chama a atenção é que nesses 3 ciclos de Moisés, ele passou 40 anos no palácio de Faraó, achando que era um príncipe, mas era um Zé Ninguém. Até o dia que ele abriu os olhos e viu um egípcio maltratando um dos homens que ele se dizia ser do seu povo. Ele foi lá, apartar a briga, jogou o homem lá de cima, o homem caiu, morreu, ele desceu, cavou um buraco, enterrou e ficou por isso mesmo. Mas viram isso aí. Pastor, mas que coisa terrível, né? Às vezes Deus tem as coisas, a forma dele trabalhar para abençoar a sua vida. Às vezes tem coisas que acontece com você que você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. Moisés passa agora, foge do palácio e vai lá para a terra de Midian. Conhece o seu sogro chamado Jetro, casa com a filha dele, passa 40 anos
sendo um pastor de ovelha, achando que era alguém, era um Zé Ninguém. E depois ele passa 40 anos esperando o agir de Deus, de transformar um Zé Ninguém em um alguém. Então Deus trabalha na nossa vida para um dia alguém que olhou para você e disse, você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai lá. Um dia vão ter que olhar e vai dizer, você chegou, você conseguiu, Deus é na tua vida. Porque tudo que nós fazemos, Deus vê. Então, eu posso esconder da pastora que está ali, minha esposa. Eu posso esconder dela. Eu posso sair, eu posso dizer para ela que eu vou para qualquer lugar, chegar lá eu posso ir para um boteco, eu posso beber, eu posso me prostituir. Ela não vê. Vocês não vão ficar vendo, mas Deus está vendo. Assim é qualquer um, pode ser ela. Ela pode fazer o que ela quiser, às vezes eu não vou ficar sabendo. Eu não vou ver, mas Deus está vendo. Então observe, tudo na nossa vida Deus está. Gênesis capítulo 1, versículo 4, e viu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 12, e viu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 18, e viu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 21, e viu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus. Lucas 12, versículo 2, não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não venha ser revelado. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, a Bíblia diz que a palavra de Deus é tão profunda, é como uma espada de dois gumes, que separa a alma do espírito, a junta da medula, e não há ninguém que possa escapar dos olhos dele. Tudo que nós fazemos, ele está vendo. Então nós servimos um Deus que ele não chamou você nem eu para simplesmente estarmos aqui só todo domingo num culto como esse. Não, Deus nos chamou para mudar a história deste lugar. Deus chamou para um dia a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, verdadeiramente Deus é na sua vida. Eu preciso servir esse Deus. Eu tenho uma palavra para você, Fábio. Deus manda te dizer, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que você entrasse no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. E Jeremias disse para Deus, eu sou uma criança, não sei falar. Deus disse para ele, manda dizer para você, não diga que você é uma criança, que você não sabe falar, porque quando ele abrir sua boca e mandar você falar, você vai pregar, e muitos ainda vão se converter pela sua palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos. É o Deus que está levantando você, nos levantando para fazer a diferença. Nós não podemos simplesmente ter um cartão que é essa Bíblia, vir todo domingo aqui, registrar a nossa entrada e a nossa saída e ficar por isso mesmo. Não, Deus nos chamou para fazer a diferença. Falei hoje para Jonathan na casa dele. Quando Elias fugiu da presença de Jezabel, ele passou 40 dias e 40 noites sem parar, andando dia e noite, até que ele encontrou uma caverna e entrou, se escondeu. E a Bíblia disse que Deus apareceu para ele e disse, o que tu fazes aqui, Elias? Está lá registrado. Qual é o que me chama a atenção nessa palavra? Eu dei um exemplo para o John. Se você chegar na minha casa, apertar a campainha, eu vou abrir a porta e vou dizer assim, ô Charles, o que é que você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui porque eu estou com você aqui. Elias está lá dentro de uma caverna, escondido lá dentro. E Deus disse para ele, o que tu fazes aqui? Sabe o que Deus está dizendo? Não interessa onde você está, eu sempre estarei contigo. Deus poderia ter dito para ele, o que tu fazes aí, Elias? Deus diz, não, o que tu fazes aqui, eu estou contigo. Estão te perseguindo? Eu estou contigo. Está difícil? Eu estou contigo. Está por cima da bênção? Eu estou contigo. Eu vou te honrar, eu vou mudar, eu vou transformar a tua vida. Deus nunca vai dizer para você, o que tu faz aí? Deus vai dizer o que tu faz aqui, porque Ele sempre vai estar ao seu lado. Com Moisés não foi diferente. Ele levanta Moisés, ele chama Moisés, e a presença de Deus é o que faz a diferença na vida da nossa, tá? Não é só a palavra, gente. Não é só a palavra. Tem que ter a presença. A presença de Deus na sua vida muda qualquer circunstância. A presença de Deus na sua vida, você chega no seu trabalho, aquela cliente vai olhar para você e vai dizer assim, essa mulher é diferente. Eu estava atribulado, não dormi direito, eu estava angustiado, ela chegou, uma coisa tão suave aqui na minha casa agora. Vai fechar um negócio, vocês aí, empresários, chega lá, está tudo para dar errado, chega lá, a presença de Deus está na vida de vocês, chega lá, a pessoa fala, está fechado o negócio, vou fechar o negócio com você. Por causa da presença de Deus.
Aí você vai para Êxodo, capítulo 1, versículo de número 15. Eu vejo a presença de Deus na vida de duas parteiras. Faraó contratou duas parteiras e disse: a partir de hoje, as hebreias, as mulheres que servem esse Deus aí, que estão grávidas, na hora que nascer o menino, você tira o menino, se for homem, tira e joga no rio Nilo para morrer afogado e ser comido pelo jacaré. Tá certo? As parteiras disseram: tá, beleza. Eu vejo Deus na vida dela. Por quê? Porque quando nasciam os meninos, ela escondia. Aí Faraó disse: oxê, as mulheres grávidas, cadê os meninos? Rapaz, as hebreias são tudo espertas, Faraó. Quando o menino, antes de nascer, elas pegou descendo. Eu nem via a cor, mas ela tirava o menino e entregava para a mãe. Aí eu vejo a presença de Deus na vida de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo de número 2. Ele nasceu e a Bíblia diz que ele era formoso, bonito. E a mãe escondeu ele por 3 meses. Eu vejo a presença de Deus também lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 5. Quando Deus se manifesta para Moisés em uma sarça que estava em fogo e não se consumia, e disse para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu vejo a presença de Deus em Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. Quando Deus diz para Moisés: mata um cordeiro e pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Essa madrugada o anjo da morte vai invadir esse lugar. Mas aonde tiver a minha presença, que é a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entra. Na sua casa, na minha casa, tem que ter a presença de Deus. Não podemos aceitar nada de ruim. Por isso que você tem que levantar a sua mão, que eu sempre falo para você: profetize. A minha casa é uma, eu sou uma, meu casamento é uma, seus filhos é uma, a igreja é uma, meus negócios é uma. Você precisa profetizar, gente. Você não pode: eu estou com uma dor aqui, o diabo deu uma seta. Que diabo conversa? Sai daqui, diabo, de perto de mim. Minha vida, eu tenho a presença de Deus na minha vida. Então a presença de Deus que faz a diferença. Aí está frio realmente. Mas eu vejo a presença de Deus no nosso meio aqui, porque está tão quentinho aqui, né? Aí você vai para Êxodo capítulo 13, versículo 21. Eu vejo a presença, está um frio da molesta lá também. Mas Deus se manifestava com o quê? Com a coluna de... Aí estava um calor, aí Deus vinha com a nuvem. A presença de quê? De Deus. Então a presença de Deus, nós temos que almejar por ela. Não é só a presença de Deus todo domingo aqui, não. É viver a palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra, é sair glorificando, é voltar glorificando. Está cansado, glorifica. E assim Deus começa a agir em nosso meio. Não pode deixar pensamento nem setas ruins atingir o nosso coração e desanimar com coisas pequenas. Não pode. Isso aqui é só o início. Quando Deus soprar, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você vai ver. Porque eu vejo quando José foi vendido pelos irmãos, chegou lá na casa de Potifar, depois revelou o sonho de Faraó, depois pediu para Faraó para trazer o pai e os irmãos e as cunhadas, e veio 70 pessoas. 70 pessoas foi para o Egito. 70. Mas o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Aí você observa que a Bíblia diz que quanto mais Faraó colocava jugo pesado sobre o povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplicava. É igual, sabe o que, irmão? A gente é igual ao omelete. Quanto mais bate, mais cresce. É assim. Aí chega 70 pessoas. E quando Deus age e usa Moisés para libertar o povo, sai 2.800.000 pessoas. Olha como é que Deus multiplicou. Por que Deus não pode multiplicar na nossa vida? Filho não, né, mano? Filho não. Eu falo as bênçãos nossas. Não só financeiro eu estou falando. Eu falo saúde. Eu falo graça. Eu falo intimidade na casa, nos filhos. É isso que traz alegria numa casa. Porque não adianta, às vezes, o pai ser um homem abençoadíssimo e não tem intimidade com os filhos. Às vezes a mãe é abençoadíssima e não tem intimidade com os filhos. Ou o marido com a esposa com o marido, e vice-versa. Deus não trabalha assim. Quando há harmonia no meio nosso, a presença de Deus é real. E as 3 áreas da nossa vida, que eu sempre falo para vocês, nós precisamos viver elas sempre. Primeiro, espiritual. Você tem que estar bem com Deus. Segundo, familiar. Você tem que estar bem com a sua família. E terceiro, é consequência das 2 primeiras. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com minha família, Deus tem prazer em nos prosperar
financeiramente em tudo que nós vamos fazer. Está na palavra. E Moisés não foi diferente. Moisés achava que era o príncipe, era um Zé Ninguém. Achava que era pastor de ovelha, não era Zé Ninguém. Até que Deus trabalhou com ele 40 anos e disse: Moisés, vai e liberta o meu povo. Mas Faraó vai perguntar: quem te enviou? Você fala: eu sou, te enviou. Esse eu sou é que está no nosso meio. Esse eu sou é que vai mudar a sua vida. Esse eu sou que vai te abençoar. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, Daniel, é para você. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Deus disse assim: eu conheço o teu coração, eu sei o desejo que tu tem pela minha obra. Mas no versículo 4, tu desanimastes. Mas no versículo 5 ele diz: eu entrei na tua vida novamente, vou transformar e vou mostrar para aqueles que um dia não acreditaram que eu vou te levantar, vou te abençoar, vou te prosperar, vou te transformar e vou fazer você um grande homem diante de muitas pessoas que ainda vão reconhecer quem é Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Precisamos tomar posição na vida, gente. Aleluia! Aleluia! Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. E não é só financeiro não, eu não estou falando financeiro não. Eu estou falando para vocês, bênção como saúde na sua vida, na vida dos seus filhos, das suas filhas. Como esse dia eu passei por um casal, um rapaz bonito, uma mulher bonita, com uma menininha no braço, toda deficiente. Aí eu fico pensando, os dias vão se passar, um dia esse homem vai chegar numa idade avançada, quem vai cuidar dessa menina? Aí nós olhamos para o nosso filho, irmão, olha as bênçãos que tem aí, suas filhas, seus filhos, está tudo com saúde, não tem nada de errado. Então Deus, muito obrigado pela vida dos meus filhos. Muito obrigado, Senhor, por estar na tua casa te adorando. Não tem distância que faça impedir eu vir aqui para dar um glória a Deus para ti. Irmão, você não sabe. Tanto assim que às vezes a pastora fala, alguém fala, a semana voou para mim. Eu falo, realmente foi mesmo. Mas no meu coração estou tão alegre porque voou. Eu já queria que amanhã fosse sexta de novo. Para sábado eu estar lá no culto e domingo eu estar aqui de novo. Você sabe o que significa meu nome, Daniel? Kirk. O pastor que mora na igreja. Um nordestino que nasceu na Paraíba, que era para ter o nome Severino, José ou João. É Kirk, está nos Estados Unidos e é aquele que mora na igreja. Por isso que eu gosto de igreja. Por isso que eu gosto de igreja. Você está entendendo? Então, gente, Deus está nos abençoando. Nós precisamos agradecer a Ele. Amanhã, dia 8? 9. Já passou um mês, né? Do ano de 2026. Essa semana, eu vou apontar, mas não precisa responder. Você agradeceu a Deus? Você agradeceu a Deus? Você agradeceu a Deus? Você agradeceu a Deus pela semana? Você agradeceu? Será que eu agradeci a Deus por essa semana? Será? Você levanta, você tem casa, você tem café, você tem almoço, você tem janta. Às vezes a correria fica sem almoçar, mas você tem uma casa. Você tem um local para dormir. Você tem trabalho. Tem pessoas que não têm. Tem pessoas que chegam em casa, está lá o filho doente em cima de uma cama. Às vezes o pai chora, a mãe chora e pergunta: por que Deus, o meu filho? Por que Deus, a minha filha? Deus, obrigado pelos filhos abençoados. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela estrada que o Senhor me leva e me traz para cá todo final de semana. Obrigado. Não tem problema. Agradeça a Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Em tudo dai graças. Essa semana você deu graças a Deus? Essa semana você agradeceu a Deus? Essa semana você disse: Deus, muito obrigado. Deus, obrigado por essa xícara de café, xícara de água. Obrigado, meu Deus, por esse café que eu comprei no Aula, seja no 7-Eleven, seja onde for. Obrigado, Senhor. É o que você falou? Ou você está dizendo assim: não, o meu dinheiro que compra isso aqui. Um centavo que a gente está passando na rua, que não é nada para nós. 1 milhão, 10 milhões de dólares para
sua vida, a minha vida, de hoje para amanhã, ele muda. Se ele quiser nos colocar no templo para 1000 pessoas, só para estar nós aqui, ele mandar as pessoas, assim ele faz. Tem que ter fé e visão. A última igreja que nós construímos lá no Brasil, chegamos lá, tinha 7 pessoas. Compramos um lote lateral, compramos um lote que era alugado, acabamos com tudo, construímos uma igreja 10 por 20, 200 metros quadrados, um setor bocada chamado Cangote do Urubu. Pensa na bocada. Eu falei, pois Deus vai mandar as pessoas. Aí graças a Deus, Deus abençoou. Foi para 12 pessoas e ficamos 12 pessoas lá. E é construindo a igreja. Quando levantamos que cobrimos, pensa numa igreja enorme. Gato pingado. Eu disse, se o senhor permitir, o senhor vai mandar. O senhor vai mandar. Com certeza. O senhor vai mandar. Até que eu já dei um testemunho para algumas pessoas. E eu, todo final de semana eu estava no presídio da cidade pregando. E consegui fiz amizade com uma pessoa lá, que era o responsável por todo o setor que eu era pastor. E ele falou, minha mãe era de lá e parou de ir para a igreja, pastor e tal. Eu vou mandar a galera ir para lá. Eu digo, não mande não, tá tudo tranquilo, não mande não. A igreja encheu só de malandro. Aí Deus disse, eu não mandei que eu mandei, mas malandro, Jesus, tá bom, eu vou pregar. Encheu, irmão. Até que muitos ficaram, trouxeram a família. Começamos com 7 pessoas. O dia que nós saímos de lá, que o pastor me transferiu para a sede, deixamos lá 210 pessoas e muito dinheiro no caixa. A glória de Deus. Então, irmão, quem manda é Ele. O que é que fala em Atos 2,47? E acrescentava-lhes o Senhor à igreja as almas que haveria de se salvar. Então, o meu testemunho pode chamar alguém. O seu testemunho pode chamar alguém. O que você fala lá fora influencia muitas pessoas. Muito. Porque o que eu vivo aqui, eu preciso viver na minha casa. Eu preciso viver na casa de vocês quando visitar. Eu preciso ser a mesma pessoa aqui em qualquer lugar que eu tiver. Eu não posso ter 2, 3 caras. Eu tenho que ser um homem de palavra. Eu tenho que ser essa pessoa que vocês conhecem aqui. Onde eu estiver, eu tenho que ser esse pastor aqui. E não aquele pastor que na igreja é uma pessoa, em casa é outra, na rua é outra. Encontrou os irmãos, meu irmão, Pai do Senhor, alegria de te ver, meu querido. Como estás? Tal. Aí chega em casa, ei, pastor, Deus olha assim e fala assim, você é um pilantra. Não vive, prega e não vive o que prega. Aí quando Deus move o mundo espiritual, que Ele abre, as coisas começam a acontecer. Aí os de fora vão pensar assim, tem alguma coisa errada. Porque tudo que eles estão fazendo ali está dando certo. Eu preciso me chegar perto dele. Aí onde vem o Espírito que você tem que pedir para Deus e discernimento. Porque eles vão se aproximar de você. E aí, Sebastião, tudo bem? Como é que tá e tal? Tentando se aproximar. O Espírito de Deus vai dizer assim, trata bem, mas cai fora. É laço. Porque tem muitas pessoas, irmão, quando nós estamos na prova. Olha lá, ó. Gente boa, homem de Deus. Quando você está por cima, não existe mais homem de Deus, nem mulher de Deus. Tem alguma coisa errada, está mexendo até com droga. Por quê? Porque ninguém aceita aquilo que Deus vai te entregar. Abraão teve um filho antes de Isaac, não foi o filho da promessa. Vou encerrar agora, eu quero orar por vocês. Deus vai fazer uma coisa grande aqui ainda, viu? Ele teve Ismael. Com 15 anos nasceu Isaac, filho da promessa. Quando Isaac nasceu, bispo, foi uma hora, fizeram festa para ele, porque ele estava pequenininho. O irmão disse, meu irmão, ô Isaac, ô papai Abraão, olha meu irmão. Quando Isaac cresceu, que o pai disse, a partir de hoje o que eu tenho é teu, porque é teu filho da promessa, começou a confusão. Ismael disse, eu não aceito isso aqui não, porque eu também sou seu filho, mas você não é o filho da promessa. E começou a confusão. Enquanto o menino estava pequeno, não chamava atenção. Mas quando ele cresceu, o problema é quando você crescer. Então esteja preparado, tá? Firme seus passos sobre uma rocha que se chama palavra. Por isso que o Salmo 40, versículo 1, 2 e 3 diz, esperei com quê? Com paciência em quem? Quem foi que se inclinou para nós e ouviu o nosso clamor? Ele. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um fundo do poço, de um lago cheio de charque, e firmou meus pés sobre uma rocha. E colocou na minha boca um novo cântico, que é chamado Cântico da Vitória.
Aleluia. Quero fazer diferente hoje aqui. Tiago, você pode ouvir aqui, por favor? Fica afastar essas cadeiras, vocês viessem aqui na frente. Em tantas coisas eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. As famílias, quero a família juntas. Em tantas coisas descobri seu rio em mim. As meninas com os pais. Do teu amor sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Nós vamos orar. Você vai fechar os olhos. E agora você vai se concentrar. Não abra os olhos. Eu vou orar. E você vai orar em espírito. Orar em pensamento. Você vai apresentar para Deus. Você vai falar com Deus. Mas antes de tudo, nós vamos orar pela família, tá, gente? Vamos orar por nós, para depois nós entrarmos no campo de batalha. Vou começar a orar e você vai apresentar a sua casa. Quem é casado vai apresentar o seu casamento, os seus filhos. Depois nós vamos entrar na nossa vida. Vamos orar pela nossa vida espiritual. Vamos orar pela nossa vida familiar. Vamos orar pela nossa vida financeira. E vamos orar também pela igreja. Deus tem falado muito comigo de madrugada. Não só aqui em Delaware, Virginia Beach também. Connection Family Church Virginia Beach, Connection Family Church daqui de Delaware. Ele está fazendo coisas grandes em nosso meio. E tem pessoas que precisam estar preparados para assumir aquilo que Deus vai te entregar. E não é coisa pequena, gente, é coisa grande. Não gosto de levar ninguém à emoção. Deus conhece o meu coração. Só estou falando o que Deus tem falado comigo. Vejo os papéis sendo assinados, documentos sendo assinados, pessoas sendo abençoadas, vidas sendo restauradas, pessoas que nunca imaginou que um dia poderia falar ou pregar, vai falar e vai pregar. Não adianta, Fábio, dizer que você não sabe. Você diz que não sabe, mas Deus vai te capacitar e vai dizer que você sabe. Aleluia. Espírito Santo de Deus, vai falando com os teus filhos agora. O que o Senhor tem mostrado para mim, Deus, mostra para eles também. Mostra as pessoas que o Senhor tem mostrado para mim, mostra para eles mesmo. Esses papéis que o Senhor mostrou assinando, mostra para eles mesmo. As portas abrindo, mostra para eles mesmo. Porque se o Senhor mostrar, Senhor, fica muito mais fácil do que eu falar. Mas eu estou falando o que o Senhor tem colocado no meu coração. E nesse momento, Senhor, nós clamamos a Tua presença e pedimos pela nossa vida espiritual. Nos cobre com o Teu sangue, nos enche do Teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e as nossas fraquezas. Recebe a nossa oração, a oração dos Teus filhos, das Tuas filhas, dessas famílias que estão aqui reunidas. Esposo com esposa, esposa com esposo, os pais com os filhos com os pais, os solteiros que o Senhor possa abençoar. Portas irão se abrir extraordinárias. Meu Deus, recebe a nossa súplica na Tua presença. Porque a Tua palavra diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim. Nós estamos clamando.
E o Senhor diz: respondeste-ei e anunciaste-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então nós estamos clamando e temos certeza que o Senhor vai derramar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas nós estamos orando e clamando e suplicando a tua presença. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, todos os domingos, para buscar a tua presença. Buscar um Deus verdadeiro, um Deus que vê todas as coisas, como eu falei aqui nessa noite. Um Deus que eu sou enviou, e eu sou está aqui em nosso meio. Pegou um homem como Moisés, que achava que era o príncipe, mas não era nada. Achou que era pastor de ovelhas, não era nada. Mas o Senhor trabalhou com ele 40 anos e transformou um Zé Ninguém em um alguém que até hoje ainda fala do nome dele. Eu profetizo sobre a nossa vida que o Senhor venha, Pai, nos abençoar. Abençoar para que as pessoas possam olhar e dizer: verdadeiramente ele é um homem de Deus, verdadeiramente ela é uma mulher de Deus. E que possamos fazer, Senhor, história nos anais da história da humanidade aqui em Delaware, para dizer que a tua palavra mudou vidas e transformou vidas. Recebe a nossa família na tua presença, os casamentos, os filhos, o relacionamento, a casa, os negócios. Pai, toma na tua presença em nome de Jesus. Que o amor aumente do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, os pais com os filhos e os filhos com os pais. Nós não aceitamos, e nós não aceitamos de forma alguma, e já repreendemos em nome de Jesus todo demônio de ciúme, de briga, de contenda nas casas. Está repreendido em nome de Jesus. Amarra, joga por terra, tira, Senhor. E na nossa casa venha ter a presença do teu Espírito. Venha ter, meu Deus, alegria. Venha ter paz, venha ter saúde, venha ter esperança, venha ter, Pai, visão. Venha ter, meu Deus, pessoas visionárias, homens, mulheres e filhos, que o Senhor vai abençoar extraordinariamente, de uma forma tremenda e de uma forma especial. Nós não aceitamos, mas a tua graça na nossa vida, ela é bem-vinda. A tua presença na nossa casa, em nome de Jesus. Oramos pela nossa vida financeira. Muitos estão reclamando, Senhor, por aí. Nós não vamos abrir a boca para reclamar. Nós vamos abrir a boca para agradecer e clamar. E eu, meu Deus, como teu servo, pastor dessa igreja, assumo a posição de profeta agora e profetizo sobre as nossas vidas nessa noite. Nós somos uma bênção. Portas do céu estão se abrindo para pessoas aqui. Trabalho, Senhor, grandes, meu Deus, grandes trabalhos estão sendo, meu Deus, agora providenciados e vão ser realizados por pessoas aqui desta igreja. Esquede o Senhor que o Senhor está entregando aqui na mão de mulheres aqui. Vão, Senhor, ser mulheres de sucesso, mulheres abençoadas em nome de Jesus. Grandes contratos sendo assinados. Aleluia, Jesus. Entrega, Senhor, mesmo. Entrega. Se o Senhor está mostrando, o Senhor vai entregar. Eita. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Primeiro nós oramos pela nossa vida espiritual. Depois nós oramos pela nossa vida familiar. E agora, Senhor, nós estamos orando pela nossa vida financeira. Colocamos em primeiro lugar a nossa intimidade com o Senhor. Em segundo lugar, a nossa família. E agora, Senhor, o Senhor tem prazer em nos prosperar. E eu, Senhor, agora profetizo sobre cada vida aqui agora a tua graça, a tua prosperidade. E profetizo sobre a minha e sobre a nossa vida aqui dessa igreja e todos que estão aqui. Todos. Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu sou dono do ouro e eu sou dono da prata. Deus está falando com pessoas aqui. Tome posse da sua bênção. Não duvide não, igreja. Receba em nome de Jesus. São palavras proféticas. O eu sou está aqui. O eu sou está aqui. Hoje vai ser um marco. A partir de hoje vai ser um marco nessa igreja. Próxima semana já vamos ver pessoas testemunhando. Portas que se abriram.
mudanças, transformações, que o Senhor está agindo ao nosso favor. Abrace sua família agora e repita assim comigo: meu Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua igreja, pela tua presença na nossa vida. Obrigado pela minha família. Obrigado, meu Deus, pela minha saúde. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela casa que eu moro, pelo carro que eu ando, pelo meu trabalho, pelo meu esforço e pela tua graça. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai nos abençoar. Agora você vai falar com fé. Diga-se, eu repreendo todo demônio, tranca-rua, Maria Mulambo, preto velho, destruidor, migrador da minha vida. Abra as portas do céu, Senhor, e muda minha história neste lugar. Porque eu, a partir de hoje, faço um compromisso contigo. Vou testemunhar ao teu favor e pela tua palavra vou ganhar almas para o teu reino. Muito obrigado, Jesus. Recebe a minha oração na tua presença, como um cheiro suave às tuas narinas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus.